Olá, engenheiros e engenheiras do futuro. Tudo bem com vocês? Dando sequência à apresentação dos conceitos fundamentais da mecânica de fluidos, falaremos um pouco sobre os campos escalares, campos vetoriais e campos tensoriais. No vídeo sobre meios contínuos, vimos que podemos definir as propriedades dos fluidos de acordo com a posição e com o tempo. Note que a descrição por campos é utilizada no método euleriano, pois conseguimos descrever as propriedades de diversas partículas ao mesmo tempo. Imaginamos um exemplo simples: um container recebendo radiação do Sol, apenas na sua parte superior. Por intuição, sabemos que quanto mais próximo à parte superior, maior a temperatura. E quanto mais próximo à sua base, menor a temperatura. Neste caso, estamos utilizando um campo unidimensional para descrever como a temperatura se comporta em todo o container. Como a temperatura é um escalar, esse campo recebe o nome de campo escalar. Ainda no mesmo exemplo, sabemos que para um gás, quanto maior a temperatura, se a pressão for constante, menor a densidade. Assim, sabemos que a densidade seria inversamente proporcional à coordenada z. Com isso, poderíamos fazer uma expressão do tipo ρ de z que descreveria a densidade em cada ponto do container. Neste exemplo, a densidade somente varia com z, mas ela poderia variar com as coordenadas x, com as coordenadas y, com a coordenada z e também com o tempo, pensando, por exemplo, no passar do dia. Então, temos que um campo escalar é a definição de uma propriedade escalar nas direções do sistema de coordenadas. Como em engenharia é comum a utilização de adimensionais, podemos utilizar a densidade relativa como sendo a densidade do líquido dividido pela densidade da água a 0 graus Celsius, que é 1000 kg por metro cúbico. Alguns autores utilizam como sendo a densidade dividida pela densidade da água na mesma temperatura, pela comodidade de comparação entre os valores, pois nesse caso, a densidade relativa da água seria constante e igual a 1. A densidade relativa dos gases é expressa em termos da razão da densidade do gás em relação à densidade do ar também a 0 graus Celsius, que é 1,29 kg por metro cúbico. Embora essa notação seja menos usual, vale lembrar que essas propriedades são encontradas em tabelas e nos livros de mecânica de fluidos. No sistema internacional, utilizamos a massa como unidade primária e, por isso, utilizamos majoritariamente a densidade dos fluidos. No entanto, deve-se lembrar que no sistema inglês, a unidade primária é a força, sendo a massa a unidade secundária. Por isso, nesse sistema, é mais comum falar do peso específico do fluido, que nada mais é do que o peso dividido pelo volume ocupado, ou, em outras palavras, é a densidade vezes a gravidade. Em termos práticos, temos que a densidade nos diz qual a massa de 1 metro cúbico do material, enquanto o peso específico diz a força que 1 metro cúbico do material faz aqui na Terra. Por exemplo, 1 metro cúbico da água tem 997 kg de massa, a 25 graus Celsius, o que equivale a uma força de 9,8 kN. Assim como a densidade pode ser escrita de acordo com a posição do fluido em meios contínuos, também podemos descrever a velocidade em termos da posição e do tempo para todas as partículas do escoamento. A isso damos o nome de campo de velocidade.
Além disso, por a velocidade ser um vetor, esse é um campo vetorial, com 3 componentes de velocidade: U na direção I, V na direção J e W na direção K. Cabe ressaltar que cada uma dessas componentes pode depender das coordenadas x, y e z, e também do tempo, de forma independente das outras componentes. Portanto, esse campo indica a velocidade da partícula que está em uma dada posição no instante t, na percepção euleriana. Nesse sentido, não estamos acompanhando a velocidade de nenhuma partícula em específico. Estamos apenas descrevendo a velocidade que a partícula que está em determinada posição naquele instante tem. Os campos de escoamento podem ser classificados de acordo com o número de coordenadas espaciais necessárias para especificar o seu campo de velocidade. Essa classificação pode ser unidimensional, quando depende apenas de uma coordenada, bidimensional, quando depende de 2 coordenadas, ou tridimensional, quando depende das 3 dimensões. Para exemplificar isso, preste atenção nos 2 campos de velocidades mostrados na tela. No primeiro, temos as 3 componentes de velocidade, em x, em y e em z. Mas as 3 componentes de velocidade dependem unicamente de x. Logo, esse é um campo de escoamento unidimensional. Em contrapartida, a segunda expressão tem apenas uma componente de velocidade, mas depende das coordenadas x, y e z. Portanto, esse segundo exemplo é um escoamento tridimensional. Com isso, espero que tenha ficado mais claro que o tipo de escoamento depende das coordenadas necessárias para descrever o escoamento, e não as componentes de velocidade que o mesmo possui. Embora a maioria dos campos de escoamento seja intrinsecamente tridimensional, costumamos fazer simplificações matemáticas para diminuir a complexidade matemática da solução. Se considerarmos um campo em um duto circular, longe do ponto de entrada e no regime laminar, veremos que a velocidade na direção x depende apenas da posição radial, não dependendo da posição angular nem da posição ao longo do tubo. A isso, damos o nome de escoamento axissimétrico, por não depender do ângulo θ, e completamente desenvolvido, por não depender mais da posição x. Como então o campo de velocidade somente depende da posição r para ser descrito, esse é um campo chamado de unidimensional. Notem que também, pela condição de não deslizamento, a velocidade nas paredes tem que ser nula. Um pouco mais para frente, temos um bocal divergente, o que aumenta a área do escoamento. Por conservação de massa, a velocidade sofrerá uma variação, e nessa região também dependerá da coordenada x. Nessa posição, o escoamento é bidimensional. É muito importante ter atenção nesse ponto. Esse escoamento é bidimensional porque depende das coordenadas r e x, mesmo tendo apenas uma componente de velocidade, na direção u, como explicado anteriormente. Para simplificar a análise, muitas vezes é conveniente introduzir a consideração de campo de escoamento uniforme em uma dada seção transversal. Essa simplificação também pode ser feita com outras propriedades, como a massa específica e com a pressão, desde que a média utilizada provoque os mesmos efeitos no problema. Por fim, o último tipo de campo que veremos é o campo de tensão. O campo de tensão é gerado pelas forças que atuam em cada ponto. Por isso, as forças a serem consideradas são as forças de superfície e as forças de campo. Essas forças atuando na superfície geram tensões normais,
quando são perpendiculares à área, e cisalhantes, quando são tangenciais à área. Para visualizar isso, considere um elemento de área qualquer, ΔA, e o elemento de força que atua nesse elemento de área, ΔF. Iremos decompor essa força em duas parcelas, uma na mesma direção do vetor da área e outra perpendicular ao vetor da área. Com isso, definimos a tensão normal no limite quando o elemento de área tende a zero da divisão da componente normal da força pela área, representando essa tensão pela letra grega sigma. Por sua vez, a tensão de cisalhamento, representada pela letra grega tau, fica sendo a razão da força tangencial pelo elemento de área, quando esse elemento de área tende a zero. Para representar a tensão, nas coordenadas cartesianas, utilizamos um sistema de índice duplo. Nesse sistema, o primeiro índice indica a direção normal da superfície, enquanto o segundo indica a direção da força atuante. Assim, a tensão XY significa uma tensão gerada em uma área cuja normal aponta na direção X, gerada por uma força que atua na direção Y. Além disso, como as tensões normais, por já serem designadas por uma letra própria, muitas vezes são representadas por apenas uma letra. Outro ponto de atenção é a convenção de sinal. A convenção de sinal mais comum diz que a componente de tensão será positiva quando o seu sentido e o do plano em que atua forem ambos positivos ou negativos. Isso quer dizer que para uma face em x positivo, as tensões serão positivas se o elemento de força apontar para os eixos positivos, y e z. Sendo o inverso, também verdadeiro. As tensões serão positivas na face negativa de x se as forças apontarem para a direção negativa dos eixos. Se fizermos isso para um elemento diferencial no sistema cartesiano, temos o seguinte tensor. Além disso, para um sistema em equilíbrio, cada um dos elementos deve estar em equilíbrio, o que significa que tal xy deve ser igual a tal yx. Com esse tensor, conseguimos representar todas as forças aplicadas no fluido, seja ela de corpo ou de superfície, de uma maneira proporcional à área onde essa força está sendo aplicada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixe um joinha e se inscreve no canal. Muito obrigado e até mais.